E aí, meu povo, vamos fazer essa criançada dormir? Hoje eu vou ensinar como que é a técnica mais eficaz para a criança dormir. E aí, meu povo, aqui Dr. Christian Helfstein falando mais um vídeo para Pediatria Virtual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo número 100. Quem não gostou, vou deixar o vídeo lá em cima. Vídeo 100, olha só, nunca acreditei que eu fosse fazer tantos vídeos. Nossa, como eu sou uma pessoa muito trabalhadora. Até eu me surpreendo com o tanto que eu trabalho. Então, gente, pensando aqui na vida. Então, seguindo em frente. Não esqueçam de dar aquela curtida, pode ser no Face, pode ser nesse próprio vídeo para ajudar na divulgação. E também não esqueçam, gente, que tudo que eu falo tem lá no pediatriavirtual.com. Então entra lá, dá uma lida, dá uma procurada, dá uma pesquisada que vocês vão gostar. Tá? Lembra que lá é realidade, não é viagens do Google. Beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre como tratar a insônia de criança, tá? Isso pode ser tanto de bebê quanto de crianças maiores, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é, lógico, identificar a causa, mas a maior parte das vezes, a identificação da causa, a maior parte das vezes até os pais sabem mais ou menos o que é que está causando a dita cuja da insônia na criança. Ela sabe, mama muito de madrugada, ele assusta, ele tem pesadelo, ele dorme no meio da gente, quando a gente tira ele de perto, ele acorda muito. Assim, a maior parte das vezes, não precisa nem ser nenhum gênio, a maior parte das vezes todo mundo sabe o que tem de errado. Mas o fazer é que é o grande problema. E eu vou falar uma coisa, apesar de parecer uma coisa meio radical que eu vou contar para vocês, parecer muito maldade, parecer horrível, eu fiz isso. Eu tenho, sei lá, centenas de pacientes que já fizeram isso. E assim, os pacientes que fizeram direito, ou seja, que seguiram realmente o que eu falei, eles no segundo dia eles me mandam mensagem falando: doutor, se eu soubesse que era tão fácil, eu já tinha feito há muito tempo. É muito fácil fazer esse negócio, pelo amor de Deus. Por que ninguém conta isso pra gente? É porque, na realidade, o que contam é que é horrível, é terrível pra criança e que ela vai ficar doente, que ela vai ficar isso, que ela vai ficar aquilo, e no fim das contas ela não fica nada. Só o que acontece, todo mundo dorme. E nada melhor do que dormir nessa vida. Mexi na minha perna aqui que já tá dormindo. Fico gravando um monte de vídeo, daí é isso que dá. Então, vamos lá. Essa técnica, ela tem mais ou menos uns 90% de eficácia. Tem vários estudos que demonstram que ela tem essa eficácia, tá? E ela basicamente é regida pela retirada de associações ou de maus hábitos. É a criação de uma nova rotina, na realidade, para a criança, ou seja, a coisa mais básica. Toda vez que a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, o mais difícil é mudar a rotina. Tá? Não é você decidir que você vai mudar, mas sim você efetivamente mudar, e quando você encontrar um obstáculo, uma pedra no caminho, você não voltar para o caminho anterior. Esse aqui é o principal e esse é o pulo do gato. Tá? E não é do Romeu e nem do Pipoca, é o pulo do gato de verdade de pessoas espertas. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, tem que criar uma rotina nova para a criança. Quanto tempo, Dr. Christian, demora para isso? Eu vou ficar um mês sem dormir? Vou ficar 3 semanas? Não! Você vai ficar 3 noites no máximo sem dormir. E na realidade são 3 noites que você vai dormir a mesma coisa que você dormia antes, né? A única coisa é que você vai ter um pouco de trabalho, porque vai ser uma coisa mais ativa e não tão passiva. E o que é que você vai fazer? Depois de identificada a causa, seja lá se for falta de limite, seja lá se é porque o seu filho está muito agitado, seja lá se é porque o seu filho criou uma agitação, tem uma associação de madrugada, seja lá o que for, independente da causa, você vai suprimir essa coisa. Então, se é o celular, você vai arrancar o celular, se é porque ele fica brincando até muito tarde, vai tirar, se é porque o pai chega meia-noite em casa e vai brincar com a criança, ele não vai mais brincar com a criança vai dormir antes do pai chegar. Se é porque ele mama de madrugada, você vai tirar a mamada de madrugada, se é porque ele não tem limites, você vai puxar ele na chincha e vai botar limite nessa criança. Então, independente da causa, a primeira coisa é tirar o fator que está sendo a causa. Depois disso, vamos criar um novo hábito. E o novo hábito é, ele vai dormir sozinho, independente do tempo que demore, e ele vai voltar a dormir de madrugada sozinho, independente do tempo que isso demore. Ai meu Deus, mas ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai reclamar, ele vai não sei o que, ele vai não sei o que lá. Sim, como qualquer criança, e aliás, como qualquer adulto, né? Adulto também não é muito chegado em mudança, não.
tá? Vai reclamar, meu, faz parte, o ser humano é o bicho mais reclamão do mundo. Você já viu alguma, sei lá, um gato reclamando da vida? É lógico que não, né? Cachorro reclamando da vida, ele tá lá de boa, tá ruim, tá bom, ele tá lá deitado dormindo, de boa, tá? O ser humano é que é um pé no saco que fica reclamando de tudo, tá? Então assim, ele vai reclamar porque faz parte do ser humano, né? A gente evoluiu para virar um reclamão de marca maior, então tudo a gente reclama. A gente não vê nada de bom, né? Tudo que é bom a gente esquece, mas as coisas ruins a gente reclama que é uma beleza, tá? Então, é o que você vai fazer. Tirar tudo que estava errado e começar de novo um novo ciclo de sono. Que nem eu já expliquei no outro vídeo, se você não esquece, tem um outro vídeo aqui em cima, que é o vídeo sobre a primeira parte sobre sono, tá? Daí você tem que primeiramente identificar a causa, depois a gente vai criar uma nova rotina. Bebês pequenos, geralmente é o clássico: banho, massagem, roupinha, mamar, dormir. No berço. Não é para dormir no peito, não é para dormir no colo. Quando começar a dar sinais de sono, vai pro berço. Criança grande, a gente vai lá de novo. A ordem não é tão importante na criança grande, o mais importante é ter a regra, tá? Então, a primeira coisa, a criança, ela tem que estar alimentada. A criança já tem que estar com o banho tomado, preferencialmente não ser tão próximo, tá? Algumas crianças acordam por causa do banho, tá? E elas ficam muito bravas. Meu filho é um exemplo clássico desse. Se ele tá cansado, não adianta dar banho nele. Ele vai surtar e vai ficar acordado. Ele tá cansado, meu, leva ele direto pra cama, põe ele na cama, tira a meia, passa um lencinho umedecido e bola para frente, gente, porque é assim que funciona, tá? Então, terceira coisa, tem que estar alimentado, tem que estar de barrigão cheio. Seja lá se ele toma uma mamadeira, se ele janta só e já vai dormir, se ele come umas bolachinhas, seja lá o que for. Tem que estar de barrigão cheio para você ter certeza de que ele vai passar a noite inteira sem ter fome. Fez isso, bola pro quarto, todo mundo vai dormir. Algumas crianças têm que ficar lá, outras crianças é só dar boa noite e virar as costas. Isso aí vai muito da dinâmica da família, vai muito da capacidade dos pais de deixar a criança sozinha. Tá certo, tá errado, tanto faz. Meu filho, por exemplo, a gente sempre ficou contando história, não tem problema nenhum. Quando começou a fazer esse esquema, tá? Ele começou a dormir com 3 meses, então assim, fez esse esquema a primeira vez com 3 meses. Então, mas teve que dar uma repetida em alguns momentos, ali por volta dos 2 anos, ele deu uma trabalhão para dormir de novo, tá? Então assim, mas o principal, você tem que ser insistente, tem que ser insistente, tem que ser insistente. E não pode ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é sempre o pior caminho para a criança. Então, na realidade, geralmente o caminho mais fácil é sempre o pior para todo mundo, né? Então, assim, tentar ir pelo caminho certo e não pelo mais fácil. E daí você coloca o seu filho para dormir e espera. 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos, meia hora, 1 hora. Já cheguei a ficar 1h30 lendo o livro pro meu filho e ele é acordado. Não tô com sono, não quero. Até que dou um chama no meu nego, dá um berro com ele, ele baixava a bola e em 5 minutos ele estava dormindo. Porque às vezes você tem que dar um berro com a criança para a criança se situar e parar de ficar se agitando, tá? E daí, quanto tempo demora isso? A criança ela vai chorar, vai reclamar, todo despertar ela vai querer voltar à rotina anterior. Então, se for um bebezinho pequeno, de hora em hora ele vai acordar. Se for uma criança maior, vai ser de 2 em 2 horas ela vai acordar. E você vai ter que ir lá, repetir a mesma coisa. A criança começou a chorar, começou a reclamar. Se for uma criança maior, ele saiu da cama e foi para sua cama, cata ela de novo, leva para a cama dela, fica lá esperando e ela dorme de novo, tá? Uma criancinha pequena, você espera um pouquinho, vê se ela não vai voltar a dormir sozinha. E o tempo que você vai demorar mínimo para você ir atender um choro de criança é de 30 a 60 segundos. É o tempo que você aguentar. Eu aguentava 5 minutos, minha ex-mulher aguentava 10 segundos, tá? Só aguentava mais porque eu brigava com ela para ela não ir. Mas assim, basicamente você tem que esperar. Que é para não botar na cabeça da criança que ela chorou, papai e mamãe aparecem magicamente. Ela tem que ter dúvida se o papai e a mamãe vão aparecer magicamente. Ou seja, ela tem que achar que o papai e a mamãe aparecem porque eles vão aparecer de qualquer jeito. E não porque ela chorou. Ok? E daí você repete esse ciclo a noite inteira. De hora em hora, de 2 em 2 horas, de hora em hora, de 2 em 2 horas. Primeira noite vai tender a acordar 4 ou 6 vezes. Segunda noite vai acordar umas 2 ou 3. Terceira noite acorda 1. Quarta noite dorme a noite inteira. Tá? É mágico? Não. É ciência. Tá? Isso daí você está usando todas as coisas psicológicas e neurológicas para melhorar o funcionamento do cérebro do seu filho e ensinar ele efetivamente a dormir. Pode parecer maldade? Pode parecer maldade. Mas não é. Maldade é você deixar seu filho dormir mal e você dormir super mal, todo mundo tá mal-humorado no dia seguinte e seu filho não aproveitar um pai bem-humorado, uma mãe bem-humorada, tá? Porque tá com sono.
ou você ficar torcendo pro seu filho dormir o dia inteiro e ficar querendo botar aquela criança para dormir porque você tá de saco cheio e não quer ficar brincando, tá? Lembre-se, gente. Sono é qualidade de vida. Sono é o que faz a gente ficar bem-humorado. Sono é o que melhora a nossa vida. Se você não dorme, você não cresce, você não desenvolve, tá? Então a criança não fica mais velhinha. A criança não cresce, a criança não come e a criança não brinca. Do mesmo jeito que o adulto fica chato e mal-humorado. A criança é exatamente igual. Todo pai esperto e toda mãe esperta sabe muito bem que um dos grandes motivos de birra e de chatice de criança é sono. E daí ele já nem estressa muito. Ele sabe que a criança está com sono e já tenta arrumar um jeito de fazer aquela criança dormir. Ou já tenta acalmar, já vai para outro lugar, já sai do ambiente, porque você sabe que a criança não vai melhorar enquanto ela não dormir. Então assim, vocês precisam fazer essa retirada brusca, tá? A retirada lenta, que é você fazer reduzir lentamente, ela é muito difícil de fazer, porque a criança vai chorar a cada redução. Então assim, vão ser 3 dias para cada redução que você fizer. Para cada vez que você decidir não dar mais mamar, cada vez que você decidir que você não vai mais dar o celular, cada vez que você decidir que você não vai fazer alguma coisa. É mais fácil arrancar tudo de uma vez. E que nem eu disse, são 7 dias de tratamento. Em 7 dias, 90% das crianças dormem a noite inteira. Dormir a noite inteira, criança pequena, meia-noite às 6, criança grande, por volta das 8, 9 horas, não, mais para as 9 horas, até às 6 da manhã. Então, esse é o período, gente. Mais cedo do que isso, mais tarde do que isso, varia de filhos de cada criança, tá? Tem criança que dorme mais cedo e vai até às 6, tem criança que vai até às 6, mama, ou então come alguma coisa e volta a dormir. Aí vai muito do tipo e do biotipo da criança, tá? Se é uma criança mais noturna ou se é uma criança mais diurna, que acorda mais cedo ou que dorme mais tarde, tá? Isso daí cada criança é de um jeito, os pais é que tem que ver qual que é o melhor esquema para o seu filho, tá? Mas o principal é ter rotina. Tá? Não é para fazer que nem eu, que durmo 3, 4 horas uma noite e na outra noite eu durmo 12. Tá? Daí 8 horas da noite eu já estou dormindo. Então não é para fazer isso. Tá? É para dormir quase sempre no mesmo horário e acordar quase sempre no mesmo horário, preferencialmente com 1 hora no máximo de variação, para mais ou para menos, no horário de dormir e no horário de acordar. Tá? Então esse daí é o ideal. Então, retirada brusca e firmeza, esses são os principais. Só faça isso se você tiver certeza absoluta que você aguenta, ou se for um casal, por exemplo, na minha casa, eu fiz sozinho. Eu fiquei do lado do meu filho, botei um colchão no chão e fiz assim. E fiquei lá todos os dias necessários para ele aprender a dormir. Tá? Eu fiz tudo sozinho. Eu fiquei um bagaço, fiquei destruído, morrendo de sono, porque meu filho demorou um pouco mais, ele demorou uma semana inteira para começar a dormir, tá? Mas assim, deu certo. Meu filho dorme bem até hoje, ele é muito de boa para dormir. Não tenho reclamação nenhuma com relação a isso. Beleza? Então assim, firmeza, peçam ajuda para alguém se vocês não conseguirem. E mulheres, geralmente é mais difícil para vocês fazerem, principalmente se vocês amamentam. Então, pede para tia, pede para avó, pede para o marido, tá? Se não tiver ninguém para fazer, não tem jeito, não tem solução, solucionado está, vai sobrar para tu. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Quem não tem cão, caça com gato. Então, bola para frente e resolve, tá? Se você não quiser resolver, não sou eu que vou falar nada. Sim, quem não dorme não sou eu, quem fica acordado e vai reclamar é você e seu filho. Então, você tem que ver se você quer ser a mãe gente boa que não deixa seu filho chorar, ou se você quer ser a mãe que faz o que é certo. Então, assim, fazer o que é certo é o mais importante, na realidade. Beleza, gente? Espero que esses 2 videozinhos tenham ajudado vocês, tá? Depois, se bobear, eu vou fazer uma playlist só sobre sono. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom pra vocês.